Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia de Souza, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura. Eu estava de licença-prêmio e voltei na sexta-feira, quando o governo me deu o acesso à plataforma. Eu estava olhando o planejamento de vocês do segundo ano e resolvi ver o que realmente é importante para a turma de vocês, porque nós estamos numa situação delicada, né, em função do Covid, e eu tenho que priorizar alguns conteúdos. Eu acho importante a gente trabalhar o romantismo. Preparei já esse conteúdo, né? Tô colocando aí na plataforma, quero que vocês acompanhem enquanto eu explico. E tem uma atividade no final, eu quero que vocês façam atividade no caderno, depois ao retornar para a escola eu vou dar visto no caderno, vocês vão estudando e depois vai ter uma avaliação em cima disso, tá bom? O romantismo ele foi um movimento estético e cultural que revolucionou o século XVIII e XIX. Deixou para trás assim, né, os clássicos, inaugurando a modernidade das artes. As obras românticas baseavam-se assim nos valores da burguesia e estava substituindo a elite absolutista em diversos países. Assim. O que acontece? Os escritores eles começaram a ter uma visão totalmente diferente do que os clássicos tinham, né? Na Alemanha, o Goethe escreve O Sofrimento do Jovem Werther. Na Inglaterra, o Lord Byron escreve Dom Juan. O Camilo Castelo Branco escreve Amor de Perdição, Amor de Salvação. Na Almeida Garré, Viagem à Minha Terra, em Portugal. Victor Hugo, na França, ele escreve Os Miseráveis, o Notre Dame de Paris, que a gente conhece como Corcunda de Notre Dame. Gonçalves Dias, ele escreve vários poemas. Álvaro de Azevedo, Castro Alves, José de Alencar. José de Alencar tem muita coisa, né? Ele escreve Senhora, Tio, escreve Iracema e assim por diante. As obras que são escritas já começam com um tom totalmente diferente. Eles abordam o sofrimento. Quais são as características que aparecem ali? Em cada país tem um jeito diferente de abordar, mas tem algumas coisas que são parecidas. Aparece o egocentrismo, né? O indivíduo é encarado como o centro do mundo, o sentimentalismo exacerbado, aquela coisa do exagero, o nacionalismo, questão da pátria, né? A idealização do amor e da mulher, a mulher como ideal, né? O tom depressivo. O livro O Sofrimento do Jovem Werther, ele até foi meio que proibido, por quê? Porque naquela época na Europa, os jovens que liam, principalmente na Alemanha, o livro do Goethe, eles cometiam suicídio, se jogavam da ponte, assim. Ocorreram muitos suicídios na época, porque o personagem do livro se mata, né? Quem tiver a oportunidade de ler, porque eu li já faz muito tempo, mas eu li esse livro e ali a depressão, né, por ele não ter conseguido o amor que ele tanto desejava, ele acaba se matando na história, tem que ler para entender. Então ali tem a questão do tom depressivo, que é a fuga da realidade, né, seja pela morte ou através de sonho, as características do romantismo. E aí a gente tem ali uma divisão por fases, né, nesse período do romantismo, que é a primeira fase é ultra sentimental, ultra romantismo, né, que vem com o livro do Jovem Werther, ali, O Sentimento do Jovem Werther. Tem o romantismo social, que daí eles abordam as questões sociais, que é Os Miseráveis, que traz o jovem, o Jean Valjean, que ele fica preso durante 20 anos, porque ele rouba um pão para sustentar os sobrinhos que estavam morrendo de fome, né, os filhos da irmã dele, e tem todo esse contexto social ali, porque tem a questão da Revolução Francesa também que acontece na França, tem a questão do Corcunda de Notre Dame também, que é aquela questão social que acontece ali na França, que denuncia as mazelas sociais que ocorriam ali, né, na parte da sociedade marginalizada. Depois vem a outra fase, que é a nacionalista, que aborda ali a chegada da família real também, né, em 1808. Vem a questão do movimento indianista no Brasil, né, que o Gonçalves Dias aborda muito bem isso,
José de Alencar também dialoga com essa tendência, né? Nós temos ali o contexto histórico, quais são os fatos históricos que o romantismo ele aborda. Revolução Francesa de 1789 a 1799, a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte em 1807, nós temos a chegada da família real ao Brasil em 1808, a independência do Brasil em 1822, é o contexto histórico, aí aparece, querendo ou não, reflete nas obras, né? O romantismo no Brasil, como é que ele surge? Ali na publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudade de Gonçalves de Magalhães, em 1836. A gente observa, identifica nas 3 gerações do romantismo brasileiro os indianistas, né? Os ultrarromânticos e os condoreiros. Na prosa, José de Alencar foi o principal escritor e suas obras retratam a sociedade brasileira em seus ambientes urbanos, rurais ou ainda mitológicos, como no caso dos romances Iracema e Guarani. Até quem tiver oportunidade tem o filme Guarani, que é muito bom, que dá para perceber todas as características, que buscam descrever o mito da criação do povo brasileiro enquanto mistura entre índios e europeus. Aparece ali a Cecílio Peri, né, a relação entre os dois. O romantismo em Portugal, o que acontece? Compreendido em 2 fases. No primeiro momento, os autores como Almeida Garré e Alexandre Herculano tematizam em suas obras questões históricas e políticas que envolviam Portugal na época. No segundo momento, autores como Camilo Castelo Branco aproximam o romantismo em Portugal do tom mais sentimental e egocêntrico, ampliando os traços ultrarromânticos da estética. O Camilo Castelo Branco, quando eu li O Amor de Petição e O Amor de Salvação, para mim, eu amei, assim, eu aconselho, quem gosta de ler, vale a pena, porque para mim foi a descoberta da literatura portuguesa, assim. Então, o que nós temos ali, as principais obras de cada país? Na Alemanha, nós temos o Goethe, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774. Na França, Victor Hugo, Os Miseráveis, tem filme maravilhoso, tá? Que Os Miseráveis tem um mais recente, que é com a Anne Hathaway, tá? A obra é de 1862. Notre Dame de Paris também tem filme. A obra foi escrita em 1831. Na Inglaterra, Lord Byron, Dom Juan. Nós temos, acho que o filme também, mas eu não sei se é baseado na obra de Dom Juan. 1824, o livro. Portugal, nós temos Almeida Garré, Viagem na Minha Terra, 1846. Camilo Castelo Branco, Amor de Petição, 1861. No Brasil, nós temos Gonçalves Dias, Segundos Cantos, Últimos Cantos, Os Timbiras e Cantos. Álvares de Azevedo, Lidas dos 20 anos, Noite na Taverna. Casimiro de Abreu, Primaveras. Castro Alves, Espumas Flutuantes, Os Escravos. José de Alencar, Guarani, Iracema, Tio e Senhora. Eu tenho aqui em casa alguma coisa deles, né? Álvaro de Azevedo, que é Noite na Taverna. Macário, também, de Álvaro de Azevedo. Poemas de Gonçalves Dias. Viagens na Minha Terra, do Almeida Garré. José de Alencar, O Sertanejo. Senhora, de José de Alencar, e Lucília, de José de Alencar. Eu tenho bastante coisa em casa de livro deles. Eu até tenho mais coisa ali, mas não achei. A maioria, né, eu tenho que ler, eu leio, eu faço bastante coisa de material deles. Aqui vai atividade para vocês, são 3 perguntinhas fáceis, façam no caderno, não precisa devolver. O que não tem aqui que vocês tenham dúvidas, pesquisem na internet, vão estudando, tá? Para complementar. E qualquer coisa, lá na plataforma eu tô para responder dúvidas, tá ok, meus amores? Beijo no coração e até a próxima aula, tá?